onça pintada é vista no Jardim Botânico da UFJF. Equipe intersetorial é acionada para lidar com a situação delicada. Caravana do político Guilherme Boulos passa pela universidade. Vendas para o Dia das Mães movimentam o comércio local. E o descarte irregular de lixo preocupa moradores e prejudica o meio ambiente. Projeto social de dança agita o Museu Ferroviário. Isso e muito mais você assiste agora no Repórter Facom. Olá! No dia 25 de abril foi descoberto que o recém-inaugurado Jardim Botânico da UFJF era o lar de uma moradora muito especial, uma onça pintada. Em poucas horas, as imagens do animal viralizaram nas redes sociais e o espaço precisou ser fechado. Detalhes na matéria de Júlia Paixão e Letícia Nunes. Ela foi vista por um vigilante. Há 80 anos, não havia registro dessa espécie na zona da Mata Mineira, segundo o Departamento de Zoologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade. Arthur Andriolo é professor da UFJF e afirma que na Mata Atlântica restam apenas 280 exemplares dessa espécie. Ele comenta que o ambiente ideal para esse animal é de 50 a 100 km², o que faz o Jardim Botânico um lugar muito pequeno para abrigá-la. O aparecimento do felino num ambiente tão pequeno gerou grande curiosidade da população e dos estudiosos da região. Ciro Teixeira, que é biólogo formado pelo UFRJ, tem acompanhado o caso através de notícias dos jornais. Ele explica que a faixa etária de um animal desses é medida pela distância da cabeça ao rabo, ou pelas presas. Segundo ele, a onça juiz-forana ainda é jovem e está muito bem tratada. Ciro concorda com o professor da UFJF que não existem razões para a invasão à área urbana, o que leva à hipótese de uma fuga de cativeiro. Especialistas seguem coletando e analisando dados para fundamentar as decisões a serem tomadas a respeito do animal ameaçado de extinção. Sua última aparição foi perto de um hotel próximo à Mata do Crambeque, em Juiz de Fora. No fim da tarde da quinta-feira, dia 2, o Comitê Intersetorial decidiu pela captura da onça e sua transferência para uma área mais ampla. O processo, que ainda não tem data definida, deverá garantir a segurança do animal e dos moradores do entorno do Jardim Botânico. A UFJF recebeu no dia 26 de abril o político Guilherme Boulos, que em 2018 se candidatou à presidência da República pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Confira agora como foi o evento na matéria de Fernanda Bonfim e Luísa Curitiba. Prevendo grande movimento no campus durante a visita do ex-candidato à presidência, profissionais da UFJF iniciaram o dia do evento com medidas para garantir a segurança do palestrante e do público. Olha, se tratando do Guilherme Boulos, como de qualquer outra autoridade, outra pessoa de conhecimento público, a gente sempre tem que ter alguns cuidados, com a questão de segurança. Não que todos não mereçam segurança, mas precisam realmente estar atento por se tratar da pessoa pública. Hoje, com pessoa com conhecimento público. E nós montamos um esquema realmente não tão especial, mas um esquema voltado para atender a demanda do evento. O encontro com o reitor da UFJF marcou o início da visita de Boulos à instituição. Olha, eu acho que é um momento de valorizar a universidade pública. A autonomia universitária está em risco, não é? Com tentativas de silenciar, de vencer o espírito crítico. A própria declaração que foi feita pelo ministro da Educação e pelo Bolsonaro agora em relação aos cursos de ciências humanas. Ou seja, há um entendimento de que a universidade pública é algo prescindível ou deve servir apenas para a técnica, não para formar para a cidadania. Então, vir para a universidade pública para valorizar esse seu papel político, né? Um papel para a sociedade, um papel de debate dos grandes temas nacionais, para mim é essencial. Além do giro que nós estamos fazendo por todo o Brasil para falar sobre essa reforma da Previdência e como ela é péssima para o povo brasileiro. Milhares de estudantes se reuniram no estádio de atletismo da Faculdade de Educação Física para assistir à fala do visitante. Então, eu vim porque eu acredito muito no Boulos e em tudo que ele representa. E eu acho que a gente está num momento muito crítico do nosso país, que a gente precisa reunir a esquerda para se fortalecer. Sua fala, de aproximadamente meia hora, foi focada em questionar os motivos da prisão do ex-presidente Lula e comentar as medidas do governo que afetam a educação e os trabalhadores. Além disso, Boulos se posicionou contrariamente à proposta da reforma da Previdência. Nós temos um governo selvagem no Brasil. E um governo selvagem não vai ser derrotado por uma oposição bem comportada, só com colóquio e com hashtag na internet.
participação da plateia foi intensa e, para alguns, até surpreendente. Eu não esperava que viesse tanta gente, juro que não esperava, sabe? Mas então foi uma surpresa muito agradável, e ele nos deu uma aula hoje de como está esse país, de como podemos nos unir para transformar o Brasil. Não é de hoje que calçadas e terrenos baldios estão ocupados por sacolas de lixo, restos de imóveis e até aparelhos eletrônicos. O descarte irregular em Juiz de Fora ocupa cada vez mais espaço e põe em risco o meio ambiente e a saúde da população. Veja na reportagem de Marcela Viana e Carolina Dora. Em 2016, foram encaminhados quase 18 mil toneladas de lixo para a Central de Tratamento de Resíduos de Juiz de Fora, média que vem aumentando a cada ano. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, cada cidadão brasileiro produz, em média, 380 quilos de lixo por ano. Dá um trabalhão cuidar de tanta sujeira. De acordo com a Denlurb, existem mais de 60 pontos de lixo irregulares mapeados pela cidade. A contaminação de recursos naturais é o principal dano causado por esses depósitos. Aqui no bairro São Pedro, a situação não é diferente. O descarte irregular de materiais poluentes altera visivelmente as características da água. Os lixos nas calçadas e nos bueiros incomodam os moradores. Calçada suja, alguma coisa, buraco também, né? Mas na limpeza é calçada suja. E às vezes quando chove desce muito lixo, umas coisas assim, sabe? Tinha coleta do lixo coletivo, mas hoje em dia já não tem mais. Aí fica tudo na rua, tudo na rua. Televisões, DVDs e cabos são alguns dos resíduos sólidos que mais agridem a natureza. Eles possuem metais pesados em sua composição. Por isso, descartá-los requer cuidados especiais. Lançá-los no meio ambiente é crime, segundo a Lei Federal de Resíduos Sólidos. Tanto o consumidor quanto empresas são responsáveis por dar a destinação correta a esse material. Tiago Cunha, fundador da E-Ambiental, empresa que coleta lixo eletrônico em Juiz de Fora, explica os riscos do descarte irresponsável. Hoje eu acho que falta muita educação ambiental da população para entender que dentro de um lixo eletrônico tem muito metal pesado. Então hoje tem chumbo, mercúrio, cário. Então quando você joga isso para a rua, isso vai parar na beira de um rio ou é aterrado, quando ele começa a contaminar o lençol freático, e isso volta para o ser humano em forma de alimento, de água. É assim que acaba a gente sendo contaminado pelo nosso próprio resíduo quando você não descarta ele corretamente. E vai criando um sistema de bioacumulação, que vai passando matéria por ser humano, por planta, e acaba que volta para a gente em forma de alimento, de água. O material recolhido pela E-Ambiental passa por uma triagem. Os equipamentos que estão em bom estado são doados para laboratórios de comunidades carentes. Os que deixaram de funcionar tornam-se matéria-prima que é separada e vendida para empresas da região do Sudeste. A mão de obra utilizada para esse serviço vem de uma parceria com o Ceresp. Atualmente, 8 detentos realizam o serviço de separação de materiais. A E-Ambiental também organiza coletas em domicílio. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp da empresa no número 32 988 70 5022. Além do descarte correto, outra forma de preservar o meio ambiente é por meio da reciclagem, prática que garante o sustento de muitos brasileiros. Veja na matéria de Alan Santana e Mariana Almeida. Latinha, papelão, garrafas de vidro e restos de eletrodomésticos são alguns itens recolhidos diariamente pelos catadores, que coletam cerca de 90% de tudo que é reciclado no Brasil. Trabalhadores autônomos são a base da pirâmide de um setor não regulado e não reconhecido. Vera Lúcia Augusta, mais conhecida como Baiana, é catadora há 30 anos e foi do material reciclável que ela conseguiu sustentar e criar seus 7 filhos. Meu carrinho vazio, ele é 80 quilos. Ele cheio é 300, 400 e tem que puxar. Nós temos todo o risco. É carro atropelar a gente, é garrafa, é seringa, é fralda descartável. Nós temos todo o risco que você pode imaginar tá no lixo, todos. Apenas parte do lixo produzido por Juiz de Fora vem parar aqui, na Ascajuf do bairro Poço Rico.
O consumo tende a crescer cada vez mais e o lixo é o futuro do nosso país. Você está vendo isso aqui tudo. Vocês estão achando, nossa, é muito dinheiro que dá isso aqui. Não, é pouco. O volume que é muito, o dinheiro é pouco. Porque o que tem papel que custa 5 centavos. E como todo trabalhador autônomo, Vera precisa ir à luta, faça chuva ou faça sol, convivendo ainda com o preconceito. Se a gente chegar numa loja suja para comprar uma coisa, eles não te olham a sua cara. Então nós temos que acabar com isso, nós temos que ver o catador como gente, como pessoa. Porque o catador sonha, o catador tem esperança, o catador acredita, o catador tem fé. Werley Aparecido Pereira, mais conhecido como Portela, é um dos filhos da baiana e hoje é vice-presidente da Associação Municipal de Catadores de Papel e Materiais Reaproveitáveis de Juiz de Fora. Aos 31 anos, viu o desemprego bater à porta. Perguntou para sua mãe se precisava de ajuda e começou a trabalhar com ela em um outro galpão. Você vê que um trabalho maravilhoso desse, né? E poucas pessoas dão importância para esse tipo de trabalho, né? A gente parece que a gente é até invisível. Hoje a gente é tratado como se fosse um marginal, né? Muito pelo contrário, a gente é um herói, porque imagina se tudo de material aqui indo para um rio Paraibuna, indo para as encostas. Aqui, graças a Deus, a gente nunca teve lesão séria, não. Graças a Deus. Nenhum acidente de trabalho, nem alguém se contaminou com tipo de... Aqui você pode pegar uma leptospirose, uma AIDS, um câncer, porque vem muito material cancerígeno. Então, graças a Deus, ninguém se contaminou com nada e nem teve nenhum acidente sério. A reciclagem poupa o meio ambiente e melhora a qualidade de vida das pessoas. Mas será que os catadores têm noção da importância do trabalho deles? Com a palavra, o vice-presidente da Ascajuf. Não porque são desunidos, né? Acho que se fossem mais unidos, todos os catadores do modo geral, né? Não só das associações, os que catam na rua também avulso, se fossem mais unidos, ganhavam muita forma, mas no momento eles são muito desunidos. A gente perde recurso, a gente perde credibilidade, a gente perde apoio, a gente perde tudo. A experiência que eu mais tenho aqui é que o ser humano é difícil, é difícil. Esse aí não se recicla não. Da vida eu fiz um papelão, do papelão eu fiz a minha vida. Faltam 2 semanas para o Dia das Mães, data celebrada em mais de 40 países. Depois do Natal é a época mais esperada pelos comerciantes e sinônimo de bons negócios. A movimentação no comércio local já começou, como mostra a matéria de Caroline Crovato e Ruth Honório. Por onde quer que você ande nessa época do ano, as vitrines das lojas chamam a atenção. Promoções, ofertas e sorteios são algumas das estratégias utilizadas pelos lojistas para atrair compradores. O Dia das Mães está se aproximando e já tem muita gente que está à procura do presente perfeito para as mamães. Roupas, sapatos e bolsas são presentes que nunca saem de moda. Quando estão em oferta, fazem a alegria dos filhos que pretendem homenagear essas figuras tão queridas das famílias. Luana é funcionária de uma loja de departamento e fala sobre a expectativa de fazer boas vendas. Então, os produtos mais procurados, no caso, estão sendo bolsas, né? A gente está com vários tipos de bolsas, de várias cores. A gente também renovou o nosso guarda-roupa, a gente está com uma coleção nova, vai estar economizando, né? E vai ficar todo mundo feliz. As lojas de bijuterias e acessórios também são bastante procuradas nessa época do ano. Quando o dinheiro está curto, as canecas personalizadas e bolsinhas para guardar cosméticos e artigos de higiene são algumas das principais apostas para quem não quer abrir mão desse carinho. Temos as necessaires com escritos, cada uma vem escrito algo, e temos as canecas também, tudo no valor único, que é a loja preço único, e a estratégia nós montamos o cupomzinho e juntamos uma cesta com 10 produtos da loja e vamos estar sorteando dias antes, e a cada R$30 comprado na loja, a pessoa ganha um cupomzinho. E saindo um pouco da tradicional área da beleza, que tal presentear a mãe com um livro? Com centenas de opções, o que não faltam são indicações para todos os gostos. Marcos Paulo é coordenador de loja dessa livraria e explica a estratégia utilizada esse ano para atrair os compradores. Nessa época a gente faz uma revista, uma promoção
totalmente, né, com livros indicativos às mães, né? A gente tem uma revista nossa e esses livros estão ali. Tem vários livros, tem mais de 50 livros em promoção para essa época do ano. São livros que são ligados à mãe, livros indicados para a mãe e que ainda tem um preço mais acessível, que estão em promoção ou que a gente conseguiu negociar um desconto adicional só para essa época. Faltando pouco tempo para o grande dia e para não correr o risco de errar, mãe e filha já passeiam juntas em busca da escolha certa. Hoje eu saí com a minha mãe, né? Ela veio lá do sul de Minas, eu moro aqui, pra gente dar uma escolhida nos presentes. As vitrines estão sensacionais, os preços estão ótimos e a gente hoje vai escolher o presentinho dela. Apesar de ser uma data importante para o comércio, movimentando a economia, para a Cacilda, a importância do dia vai muito além dos presentes. Eu gosto de ser presenteada, mas o mais importante entre presente e carinho, né? É o carinho que elas têm por mim, que eu tenho por elas, o amor de mãe para filha e de filha para mãe. É a melhor coisa do mundo. O filme Vingadores Ultimato está fazendo maior sucesso desde o seu lançamento no Brasil, no último dia 25, batendo todos os recordes de estreia mundiais. Você curte filmes de super-herói, Hugo? Muito, Carol. O universo geek é super interessante e amplo. Eu e Alice Gottlieb contamos um pouco mais sobre ele na matéria a seguir. Lucas coleciona desde pequeno histórias em quadrinhos de super-herói. Tudo começou basicamente com os primeiros filmes do Homem-Aranha, lá atrás, no Tobey Maguire. Desde então eu comecei a consumir ininterruptamente. Eu visito a banca do Vasco constantemente, comprando HQs. Então assim, super-herói pra mim é a minha vida, sabe? Lucas também conta que seus personagens favoritos se distinguem entre as histórias em quadrinhos e os filmes. Meio que tem uma separação entre filmes e HQs, porque são representações diferentes desses personagens. Por exemplo, em filmes, eu gosto bastante do que eles fazem, como por exemplo, o Doutor Estranho, o Capitão América, o Homem de Ferro. Já na HQ, por exemplo, eu gosto muito da representação do Thor. Além de colecionar, Lucas também tem seu universo compartilhado de HQs e quer publicá-las novamente. De acordo com o meu crescimento, eu adquiri esse costume de criar coisas novas, né? Criar personagens, universos novos, tanto em fantasia medieval, como futurista, como super-herói. Então eu já estou acostumado a mexer com questão de HQs, né? Com livros e tal. E tenho também o meu universo compartilhado de histórias de super-herói que eu venho construindo desde o primeiro ano do ensino médio, lá em 2007 e até hoje, sabe? Pretendo algum dia, se eu conseguir, né? Eu pretendo algum dia publicar. Filmes, séries, jogos, desenhos animados, histórias em quadrinhos. Os fãs da cultura geek nunca tiveram um espaço tão grande como hoje. E o lançamento do filme Vingadores Ultimato trouxe animação a esse universo que só cresce. Estudante, já assistiu Vingadores Ultimato e conta como foi a experiência. Eu gostei muito do filme, né? Eu sou muito fã de Vingadores, vi todos os filmes do universo cinematográfico. Acompanho o quadrinho também desde pequeno, junto com meu irmão. E assim, esse filme foi um desfecho perfeito, né, da saga que eles estavam montando no cinema. Eu achei que fez valer não só esse ingresso, mas como os outros ingressos que eu já gastei com a saga também. Ele também conta sua percepção da diferença que um personagem é retratado nos quadrinhos e no filme. Eu gosto muito do Thor. Esse filme eu acho que ele fica um pouco por trás ali, né, mas ele, no geral, ele é o meu personagem favorito, principalmente no MCU, porque ele é bem mais engraçado que nas HQs. Nas HQs ele tem um perfil mais sério. Além de gostar e colecionar, em Juiz de Fora também é possível aprender a criar seus próprios quadrinhos. Influencia muito os meninos mais jovens, e isso traz eles para o universo do quadrinho, do desenho, porque fala, pô, eu quero desenhar igual esse cara, eu quero fazer isso também, eu tenho um personagem legal, eu tenho uma história legal, como é que eu posso, sabe, levar isso para as pessoas? Pô, faz uma história em quadrinho. Que isso vai ser, todo mundo vai entender, vai ser fácil de ler, você vai desenhar pra caramba. Alberto consome revistas em quadrinhos desde pequeno e conta quais desenhistas despertaram seu interesse. Desde pequeno eu gostava muito de desenhar. Então minha primeira referência de desenho foi o Walt Disney, né? Foi as revistas da Disney. Na época só existia Disney e Maurício, mas o Maurício ainda era muito no princípio ainda, as revistas dele vendiam bastante já.
Maurício sempre foi uma força muito grande dos quadrinhos brasileiros. Depois eu comecei essa transição da adolescência para adolescência, comecei a me interessar por heróis de quadrinhos, né? Já Carolina, sua filha, é amante das publicações mais novas, com mais detalhes e com uma abordagem diferente. Eu vejo muita diferença nesse estilo de HQ, que é esse estilo gráfico novel, para esse estilo mais antiga. A questão das cores, a questão essa questão de sombras, o uso de sombras aqui era muito colorido. Pelo menos eu acho que isso aqui no cinema ia ficar muito feio. Eu acho que isso aqui no cinema ia ficar muito estranho. Então eu acho que eles se basearam mais nessas HQs mais modernas. Igual a DC tem muito das Novas 52, Marvel também pegou essa referência. Quando o assunto é a história das criações, pai e filha dão uma verdadeira aula. Todo tá aí também para trazer essa evolução, questão de desenho para quadrinho também. Você pode organizar, antigamente você tinha que fazer na mão, recortar os quadrinhos, colar. Hoje em dia você pode recortar mesmo e fazer a composição, a diagramação dos quadrinhos no computador. Do Disney para outro universo também passou por esse cara aqui, Ziraldo. Olha essa capa. O Ziraldo, ele tem um trabalho de cartoon. O Brasil sempre foi muito forte no cartoon. E tanto no cartoon para criança, né? O cartoon infantil, quanto o cartoon para adulto, o cartoon de cunho político. E o Ziraldo conseguiu ser fera nos dois, né? Carolina conta um pouco do que achou da adaptação dos personagens para o filme que está em cartaz. E eu vim e vejo que os caras que fazem filme, eles têm essa preocupação de pegar uma base, pegar uma história como base. Apesar de que às vezes eles não adaptam nada, fazem completamente diferente na cabeça deles. Mas, sabe, é uma preocupação com os fãs, eu acho isso legal. A Umbanda é uma religião de matriz africana popular em nosso país, mas ainda hoje seus adeptos sofrem com a discriminação e intolerância. Os detalhes com Bruno Assis e Gustavo Rezende. Em 2018, a Umbanda completou 110 anos. Fundada por Zélio Fernandino de Moraes, tudo começou quando o rapaz de 17 anos, após ser curado de problemas de saúde misteriosos, procurou um centro espírita em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nesse dia, ele incorporou pela primeira vez uma entidade que se nomeava Caboclo das Sete Encruzilhadas. No dia seguinte, em 16 de novembro de 1908, o espírito do caboclo se manifestou novamente para definir as diretrizes da Umbanda, vestir roupas brancas, usar guias e exercer a mediunidade, principalmente através da incorporação. Marcos Guerra, um dos trabalhadores do centro de Umbanda Senzala do Boiadeiro, falou sobre a religião, seus rituais e a intolerância sofrida pelos adeptos. A Umbanda ela se baseia no plasmar de entidades espirituais num determinado tipo de formatação. Um exemplo, Santa Catarina, para os católicos, é a vovó Catarina, a mesma vovó Catarina. Joana d'Arc é uma santa francesa e ela é uma entidade, Joana d'Arc aqui também. Nós temos um princípio que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É essa a nossa máxima. Realmente existe intolerância religiosa. Essa intolerância normalmente contraria aquilo que o Cristo nos ensinou. Aos que sabem menos, ensinaremos, mas a ninguém viraremos as costas. Com essa frase, supostamente dita pelo espírito caboclo, uma das principais características da Umbanda foi estabelecida, a de que seus adeptos nunca cobrem pelos trabalhos ou atendimentos espirituais oferecidos. Exemplo disso é o Preto Velho, entidade da religião que é conhecida como psicólogo dos pobres. De acordo com o censo de 2010, o número de umbandistas no Brasil é de cerca de 432 mil adeptos. Esse dado representa um decréscimo de 20% quando comparado ao ano de 1991. A queda do número de seguidores dessa religião se dá devido a diferentes motivos. E é sobre eles que nos fala o professor de Ciências da Religião da UFJF, Volney Berkenbrock. Um elemento mais violento, a intolerância, né? Mas há uma série de outros elementos que é o desprestígio, né? A forma como se fala para esses grupos, geralmente se diz, isso é uma seita, não se fala em religião,
né? Ou se usa nomes depreciativos para se referir a esses grupos. Geralmente se entende que são grupos portadores de ignorância religiosa, grupos que não têm seriedade religiosa. Então são uma série de elementos que vão invisibilizar ou que vão reforçar o preconceito religioso contra estes grupos, né? A Constituição brasileira determina que o Estado é laico. Dessa forma, é considerado crime qualquer tipo de ofensa feita às crenças do outro. Apesar disso, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos registrou, durante o ano passado, 203 denúncias de intolerância a religiões de matriz africana, o que representa um aumento de 47% em relação a 2017. O prazo para o eleitor regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral está terminando e tem causado confusão e muitas filas em Juiz de Fora. Veja na reportagem de Carolina Rezende e Gustavo Furtuoso. Os eleitores que não votaram nem justificaram suas ausências nos últimos 3 turnos podem regularizar sua situação até o dia 6 de maio. A representante da Justiça Eleitoral, Vilma Esteves, explica quais documentos deverão ser apresentados. Comprovante de residência, documento de identidade e também a multa paga. Essa multa ela pode ser gerada diretamente no site do TRE. O eleitor em débito com a Justiça Eleitoral pode agendar o atendimento por telefone, pela internet ou por ordem de chegada no local. Entretanto, não há mais horários disponíveis para essa semana. Em decorrência disso, muitas pessoas têm esperado um bom tempo na fila. As pessoas que passam pela sede da Justiça Eleitoral essa semana têm percebido que uma grande fila tem se formado no local. Entretanto, parte dessa fila são pessoas que estão confundindo a data com o encerramento de outros serviços, como o cadastramento biométrico, que fica até o ano que vem. Eu vim fazer a biometria, eu pensei que tinha um prazo, mas aí não tem, descobri que é até o ano que vem. Aí eu tentei agendar no site, mas não tá dando. Cheguei aqui 4h30, tem mais de 1 hora que eu tô na fila. Mas quem se adiantou e agendou seu horário com antecedência não teve que sofrer com filas. É o caso de Dário Veríssimo, que já está saindo com seu título regularizado. Eu aguardei uns 20 minutos, mais ou menos, e no instantinho me liberou. O senhor já regularizou então sua situação, já está saindo com o título? Graças a Deus, estou livre. Mesmo com o feriado do dia 1º de maio, muitas pessoas saíram de casa para participar de um ato cultural no bairro Santa Luzia. O objetivo era debater política, mas de um jeito diferente. Os repórteres João Guilherme Santos e Vivian Armon foram conferir. O Dia do Trabalho é comemorado oficialmente desde 1924. Nessa data, em diferentes partes do mundo, acontecem passeatas, exposições e eventos. Mas também é oportunidade para a reivindicação e conscientização dos direitos trabalhistas. Em Juiz de Fora não foi diferente. Muitas pessoas resolveram aproveitar a manhã do feriado para ir até a Praça Padre Geraldo Feusepes, no bairro Santa Luzia, para debater o tema em um espaço cultural. O evento foi organizado pelo Movimento Frente Brasil Popular e a CUT de Juiz de Fora. A gente viu a necessidade, partindo de um trabalho que já sempre foi feito, os dias do trabalhador aqui nessa praça, nós falamos, vamos fazer um evento cultural envolvendo um evento político, porque hoje a gente tem uma censura velada, 64 era uma censura aberta. Então as pessoas têm que ir para as ruas, elas têm que ouvir outras pessoas, e acho muito importante quando você tem um artista falando, mostrando a sua voz e o que ele pensa através da sua arte. Um dos principais pontos da luta é a reforma da Previdência proposta pelo atual governo. Com o avanço no Congresso, cresce a insegurança sobre o futuro das aposentadorias. O projeto prevê a idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, com pelo menos 20 anos de contribuição. Como forma de resistência, vários partidos se uniram em criar o movimento Frente Brasil Popular.
De acordo com o Marinês, integrante do grupo, ele vem ganhando força na cidade desde 2015. É um movimento que abrange vários partidos e movimentos sociais do Brasil inteiro, e ela nasceu na resistência ao golpe, quando se percebeu que estava se formando um golpe no Brasil para destruir a nossa democracia, se formou essa frente, e ela tem ganhado força na luta e na resistência contra o desmonte do Estado brasileiro, contra o desmonte do direito do trabalhador. Júlio César, morador do bairro há 73 anos e líder comunitário, diz que chegou ao local quando ainda era conhecido como bairro da Cachoeirinha. Ele acompanhou todas as mudanças que ocorreram até os dias de hoje. Júlio destaca que o ato também é uma forma de resgatar a memória do local e divertir os moradores. A nossa proposta é isso, é trazer esporte, cultura, lazer e divertimento para a nossa comunidade, que é muito carente de políticas públicas. Então nós estamos arregaçando a manga aqui e fazendo o nosso papel, que é divertir as crianças, os idosos, os trabalhadores no seu dia maior, né? Os assuntos políticos são tratados através de arte, poesia, música, esporte e entre outras formas. Assim, o espaço cultural tem como objetivo tratar a temática de forma descontraída, mantendo viva a alegria e mostrando à população a importância da união. Entre as atrações, o Ingoma, grupo de pesquisa de cultura popular, principalmente sobre o Congo Mineiro, também marcou presença. O músico Lucas Soares fala da importância de participar do movimento de resistência como forma de defender os verdadeiros donos dessa cultura. Então, nesse 1º de maio, o Ingoma vem se alinhar às pautas atreladas a esses povos que a gente está falando, e principalmente ao trabalhador brasileiro, porque a gente não pode deixar de marcar presença e fortalecer e defender aqueles os quais nos inspiram. Além do grupo Ingoma, a população contou com a apresentação de dançarinos, poetas, roda de capoeira e muita música. Tem que voltar a ter conversa com as bases para que a gente possa informar o povo a verdade, porque a gente passou por um processo eleitoral aí que foi forjado, um processo eleitoral à base de fake news, e infelizmente o povo ainda está acordando. E ele vai acordar, e a gente não vai deixar passar essa reforma da Previdência, e vamos fazer um país feliz. A escolha de outros juiz foranos para aproveitar a folga do dia do trabalho foi curtir a cidade e fugir da rotina. Veja na matéria de Bianca Ramos, Jean Teixeira e Natanael Gomes. Feriado em plena quarta-feira é um alívio para o trabalhador. A folga serve para desacelerar e o que não falta em Juiz de Fora são opções para isso. Aqui o Parque da Lajinha, tem um museu, tem muitas áreas boas aqui para passear. A Silvia Nascimento aproveitou o feriado e resolveu fazer um churrasco com a família e os amigos em um clube da cidade. É um modo que nós temos de encontrar os amigos, o local é bom, é adequado para um descanso, para um lazer, e a gente foge daquela rotina estressante do dia a dia. Enquanto os pais preparavam o churrasco, a criançada aproveitava a piscina e as oficinas oferecidas pelo SESC. Eu tenho 2 netos, a gente programa, como a gente gosta de vir no Espaço Verde, a gente sempre vem aqui no SESC, Pousada. Com poucas opções pelo feriado ser no meio da semana, muita gente aproveitou o dia de folga para sair de casa e curtir aqui na cidade a família e os amigos. Para aproveitar o dia, a Cida juntou as amigas e foram curtir a natureza. Fizeram um piquenique no Parque da Lajinha. Foi programado isso já há um mês mais ou menos, né? E calhou do dia ficar lindo assim, né? As amigas até queriam viajar, mas... Geralmente eu vou para o Rio, né? Mas esse eu fiquei aqui porque é meio de semana, né? Eu gosto de viajar, só que não tenho tido dinheiro, aí eu fico na cidade. O projeto social de danças urbanas do grupo Remil Street Troom oferece aulas gratuitas a jovens no Museu Ferroviário. Confira na reportagem de Joana Campos e Caroline Guerrain. Há quem diga que os dançarinos têm uma conexão só deles com o mundo. Esforço, suor, estica daqui e dali, emoção e, no final, uma bela coreografia. Essa é a rotina dos jovens que passam pelas aulas do projeto Remil Base. Minha trajetória no Remil ela começou em 2014, através do projeto Remil Base, onde o Miranda e o Israel eles juntaram uma galera de alguns bairros e resolveu formar esse projeto no centro com o intuito de trabalhar o social, mas também trabalhar as vertentes das danças urbanas.
O projeto, que está em seu 2º ano consecutivo aqui no Museu Ferroviário, conta com cerca de 40 jovens que veem na dança a realização de um sonho e a possibilidade de um futuro dentro do mundo artístico. Projetos sociais como esse são muito importantes para realmente mudar a realidade das crianças, dos jovens, trabalhar a arte como uma alternativa de emprego, não só um hobby ou algo que se aprende na escola uma vez por semana. O projeto, que tem em sua maioria pessoas de regiões periféricas da cidade, vem transformando a realidade de muitos jovens, dentre eles Tiago, que já é professor. Por eu ter vindo de um projeto social, isso é uma coisa na qual ela está muito inserido na minha vida, porque foi através de projetos sociais que eu pude me entender. Dentro dos projetos sociais foi o lugar onde eu podia ser eu mesmo, eu podia fazer as coisas que eu gostava sem existir um certo preconceito que a sociedade ela coloca em cima das pessoas. Essa edição do Repórter Facom termina por aqui. Até a próxima. Até semana que vem.